A verdadeira riqueza não é comprar coisas caras, fazer viagens luxuosas e ter experiências exclusivas. A verdadeira riqueza é poder falar não. Falar não quando algo não faz mais sentido, falar não quando a vontade de se fazer aquilo se esvai, falar não e retirar-se. E foi assim que a Roberta Frossard, ou Roberta Frossard, demonstrou que era muito mais rica do que nós imaginávamos quando resolveu sair das redes sociais. Vamos falar sobre isso porque eu acho que se conecta bem com os assuntos que eu pretendo trazer para o YouTube e acredito que temos muito a aprender com esse movimento da Roberta. E antes de mais nada, eu estou de pijama, com uma maquiagem que não tem nada a ver com nada, de um outro vídeo que eu gravei pro TikTok, em cima da minha cama. Não reparem, isso é um protesto de mim mesma para mim mesma, contra o meu perfeccionismo. Tô enrolando pra gravar esse vídeo há muito tempo, mas minha maquiagem nunca está boa, minha roupa nunca está boa, meu cenário nunca é o ideal, a luz, nada. Então eu falei, a simplicidade venceu. Eu vou fazer esse vídeo da forma mais simples possível, porque ele precisa sair. Mas isso pode ser assunto para outro vídeo. Voltando, se você faz parte do mesmo nicho de consumo de conteúdo que o meu, você ficou sabendo da notícia que nos abalou nas últimas semanas, que foi a saída da Roberta das redes sociais. Mas se você caiu aqui por acaso, eu vou dar um breve contexto de tudo o que aconteceu e tenho certeza que você vai aprender bastante também com o que eu vou falar aqui. A Roberta é uma criadora de conteúdo há bastante tempo na internet. Eu conheci seu canal, acredito que em 2018, e desde então eu me encantei por ela e pelo conteúdo dela, assim como muitas outras jovens mulheres ali da minha idade. Isso aconteceu porque a Roberta tem uma vida dos sonhos para muitas de nós, para todas nós. Ela vive em Nova York e não é em qualquer lugar de Nova York. Se fosse numa kitnet no Queens já estaria bom, mas ela mora em Manhattan, em um apartamento muito luxuoso. E além disso, ainda tem uma casa nos Hamptons, uma mansão centenária que provavelmente foi passado de geração a geração, mansão típica dos filmes americanos que nós crescemos assistindo, linda, linda, de frente para um lago, numa praia privativa, maravilhoso. Não só muito luxuoso, como de extremo bom gosto. Além disso, ela possui roupas lindas, faz viagens maravilhosas, é claro que sempre de primeira classe ou classe executiva, tem um noivo que parece ser uma pessoa muito trabalhadora, inteligente, respeitosa com ela, tem joias, tem conforto, empregados, tudo que qualquer pessoa pode querer. Mas resumir a Roberta apenas pelas coisas que ela possui é injusto com ela. Ela teria todos os motivos possíveis para ser uma mulher fútil e não vejo problema nenhum em pessoas fúteis. Na verdade, acho que abre até um debate filosófico do que é futilidade, mas vocês me entenderam. E ela não foi por esse lado. Ela é uma mulher extremamente estudiosa e foi assim que ela se apareceu para mim no YouTube. O conteúdo dela girava em torno disso, das rotinas de estudo. Ela fez faculdade em Nova York. Lá é um pouco confuso, ela fez uma faculdade, depois uma pós-graduação para conseguir o diploma de direito, alguma coisa assim. Mas ela é muito estudiosa, uma pessoa muito dedicada para a família, com valores. Então, além de ter a vida dos sonhos pelas coisas que possui, ela também é um exemplo pela pessoa que ela é. É claro que na internet a gente vê uma fração das pessoas, não tem como colocar a mão no fogo por ninguém, as pessoas mostram o que elas querem, mas a Roberta sempre passou a imagem de ser uma pessoa muito humilde, estudiosa, muito doce, e foi por isso que muitas nós gostamos dela e a admiramos tanto. Mas tem mais um ponto aqui, e esse ponto é bem importante. A Roberta nunca gravou conteúdo porque ela precisava. Ela gravava apenas porque ela queria, porque ela gostava. E esse era o grande diferencial dela. Hoje em dia, a criação de conteúdo para as redes sociais
se apresenta como uma oportunidade do século. Eu mesma acredito que seja, inclusive meu vídeo anterior foi sobre isso. É a oportunidade que muitas pessoas têm de ascender financeiramente, de fazer dinheiro. Não porque seja fácil nem rápido, mas tem muito dinheiro envolvido. Generalizando mesmo, todos os criadores que nós vemos por aí começam a criar conteúdo para a internet porque querem ganhar dinheiro com isso. É a oportunidade que eles encontraram de ficar ricos e se dedicam para isso, e aí fazem publicidade, vendem produtos. E a Roberta não. Ela fazia parte daquele 1% que só criava conteúdo pra internet porque era divertido, porque ela gostava. Ela claramente não precisava daquilo. Claramente ela tinha muito dinheiro. Inclusive, se eu não me engano, ela comentava que o que ela ganhava de AdSense do YouTube mal pagava a câmera que ela usava para gravar. Isso deixava o conteúdo dela tão orgânico, algo que a gente não encontra com facilidade. Parece que quando a gente segue alguma criadora no Instagram, elas estão sempre querendo nos vender algo. Eu mesma, muitas vezes, até pela visão que eu tenho de marqueteira, por estudar muito isso, eu começo a ver um story de alguma criadora que eu gosto e ela começa a contar uma historinha e eu já penso, tá, o que você vai querer vender com essa historinha? Onde você quer chegar? Qual é o produto que no fim você vai vender? E dito e feito, sempre tem algum produto. Sempre tem algum easter egg ali querendo vender algo. E tudo bem, a pessoa tá querendo fazer o dinheiro dela, mas cansa. Eu acho que cansa. E é por isso também que eu acho que o TikTok teve uma ascensão tão grande. Porque no TikTok parece que as pessoas não vendem tanto. As pessoas não forçam querer vender tanto. E eu acho que ele conseguiu a popularidade por conta disso, porque as pessoas eram mais naturais, elas se apresentavam no TikTok, se apresentam ainda por diversão, porque é legal gravar pro TikTok. Então, eu vou falando aqui e a gente vai tendo alguns aprendizados sobre toda essa narrativa da Roberta. Então, o conteúdo dela sempre foi muito divertido, muito verdadeiro, muito orgânico. Eu posso falar por mim, era isso que eu gostava nela. Ela acordava e postava um story do cachorro dela. Eu lembro que, às vezes, ela tinha, sei lá, 20 stories. Todos era só do cachorro. Era só foto do cachorro dela. E eu tenho certeza que se ela fizesse uma consultoria com social media ia falar, não, você não pode postar tantas fotos do seu cachorro assim, porque o público não vai se interessar. Quem lembra quando a Boca Rosa, ela chocou todo mundo, porque ela tinha um planejamento de stories para postar. De manhã, uma frase motivacional. Depois, postar foto do filho. Tudo milimetricamente feito para engajar no final. E eu tenho certeza que postar só um cachorro, claro que não vai gerar o engajamento que as pessoas estudam e esperam. E isso que era legal, ela não tava postando porque queria engajamento, ela tava postando porque era legal pra ela, porque ela gostava daquilo. E às vezes ela gravava falando, respondendo um monte de perguntas, às vezes era por texto, mas algo tão natural, gente. Era muito legal de acompanhar por conta disso. Nem tava nem aí se isso ia engajar ou não, apesar de que, se eu não me engano, em algum story ela fala que ela tinha um engajamento muito bom, até mais do que no YouTube. E é impressionante como, às vezes, ir na contramão do que as pessoas estão fazendo acaba sendo muito positivo. Eu acredito que, assim como eu, muitas viam nessa falta de planejamento, falta de intenção dela, um diferencial tão grande que fazia com que ela tivesse mais engajamento do que quem fazia aquele negócio mais forçado e tudo mais. Pois bem, a Roberta também sempre falou que ela via os seguidores como amigas, e era exatamente isso que ela passava. Quando a gente assistia os stories dela, era como se estivesse vendo o story de alguma amiga. E eu valorizava muito isso, gente, era muito legal. Eu não perdia nenhum story. De uns tempos pra cá, ela começou a postar que estava recebendo algumas críticas. Nossa, eu não consigo descrever o como eu acho isso ridículo. Mas as pessoas começaram a criticar porque ela
expunha seu estilo de vida e isso poderia deixar outras pessoas se sentindo mal com aquilo. Assim, de uma imaturidade dessas pessoas que criticam sem tamanho, umas críticas incabíveis, falando que ela não deveria expor a riqueza dela, que isso fazia mal para outras pessoas. Assim, loucura que a gente só vê na internet, sabe? Críticas que só o Twitter faz. Críticas que só o Twitter faz. E é claro que isso mexeu muito com ela. O ponto aqui é que eu, trabalhando com a internet, por exemplo, eu faço isso para ganhar dinheiro. E quando eu recebo alguma crítica, o que eu penso é: ossos do ofício. Eu ganho dinheiro, que é a parte positiva, que pesa muito para mim, e consequentemente tenho críticas, mas eu ignoro as críticas pensando no lado bom. No caso da Roberta, ela estava aqui por hobby, então um hobby significa fazer algo bom apenas porque é bom. E isso começou a incomodá-la, porque ela expunha, ela queria estar aqui para se divertir e deixou de ser uma diversão. Porque ela recebia essas críticas incabíveis e ela ficava muito mal com elas. E um belo dia, Roberta anunciou no Instagram que ia sair das redes sociais. Ela desativou seu YouTube, ela desativou os comentários nas postagens do Instagram. Acredito que também tenha bloqueado que as pessoas possam mandar mensagens privadas para ela no Instagram. E depois disso, ela acabou postando no Instagram um story dela expondo que, na verdade, ela estava sofrendo uma onda de assédio por conta de alguns seguidores fakes, obviamente. Pessoas criticando porque ela fazia viagens, pessoas fazendo inúmeras críticas incabíveis para ela, coisas que são absurdas. Eu não sei como normalizam tanto esse hate na internet, mas ela sofrendo assédio. De acordo com ela, foi essa palavra que ela usou, assédio. Eu quero até abrir aqui alguns stories, eu printei. Então ela comentou: eu tenho há um tempo já lidando com comentários que vêm de 1% do meu público. Pessoas me criticando em tudo. Pessoas criticando meu noivo e fazendo suposições dele, sendo que nem mostro ele. Criticando roupas, enfim. E esse é um ponto importante, ela sempre foi muito reservada. A gente mal via o rosto do noivo dela, da família dela eu nunca vi. Então a gente consegue ver como ela dava importância para a família e para a individualidade deles. Ela era muito reservada, então eu imagino que essas críticas tenham abalado demais mesmo. E com isso, o YouTube passou de ser um hobby divertido e virou uma coisa que muitas vezes é desprazerosa. Interessante aqui, respeito totalmente a dor dela, mas como isso reforça o que eu disse, a internet para ela não é um trabalho, não é algo que ela vai encarar como, nossa, isso aqui foi chato que aconteceu, mas amanhã outro dia eu tenho que levantar e fazer minha coisa, senão eu não ganho dinheiro. Ou senão eu não tenho meu dever cumprido. Não é assim, era um hobby para ela, então era para ser algo só divertido. Então, como você vai ter um hobby que tenha parte desprazerosa? Isso não existe. Por isso decidi que não vou mais expor minha vida online. Meus vídeos que gravo vão ser para minha memória, no meu computador, e isso já me basta. Eu acho que toda essa jornada da Roberta tem muitos aprendizados, desde a forma orgânica com que ela criava conteúdo, que mesmo indo na contramão do que os coaches pregam, gerava um engajamento muito legal, uma conexão muito boa com a audiência. Desde a verdade com que ela expressava no seu conteúdo, desde a busca por conhecimento, não almejando o dinheiro, mas só para se tornar uma pessoa melhor. E agora o aprendizado de que a verdadeira riqueza é poder dizer não, é poder se retirar. É claro que todos nós temos escolhas, mas eu, por exemplo, encaro a internet muito como a minha forma de ganhar dinheiro na vida. Por isso eu aceito coisas desagradáveis e se você for encarar esse caminho, você também vai ter que aceitar. E acima de tudo, o que eu quero dizer é que esses comentários para Roberta foram totalmente desnecessários, abomináveis. Eu não consigo imaginar o sofrimento que ela passou por esse assédio, pelas pessoas querendo invadir a privacidade dela, criticando ela por coisas tão pequenas. Entendo completamente
a decisão dela de sair da internet e fico feliz por ela poder fazer isso, apesar de achar que em algum momento ela vai voltar, porque eu lembro muito do conteúdo dela e ela amava fazer isso aqui, então acredito que ela vai voltar. Uma sugestão seria ela criar um daily, que é algo que tá bem comum ultimamente, as pessoas... É um perfil privado em que você aceita quem participa e quem não participa, e você posta o que você quer lá com mais liberdade, sabendo que é um núcleo fechado de pessoas que vão ter acesso. E nesse tempo, ela voltando ou não, eu vou sentir muita falta do conteúdo dela, porque ela é uma inspiração para mim, é uma pessoa incrível, fenomenal. Inclusive, ela estava entrando numa fase de vida que eu amaria acompanhar a cada minuto, então eu vou ter o meu sentimento de, eu queria estar sabendo o que ela está fazendo nesse momento. Mas consigo vibrar por cada conquista dela e ficar muito feliz porque ela tomou essa decisão. Acredito que vai ser o mais importante para ela, mas eu acredito que ela tomou a decisão certa. Se isso a estava incomodando, estava fazendo mal, ela tá mais do que certa de sair, ficar um pouco na sua privacidade, com a sua família. Eu já crio conteúdo pra internet pensando em quando eu vou parar. Quando eu vou ter a minha segurança financeira de poder dizer, não preciso mais disso, agora eu vou me isolar no meio do mato e não quero mais saber de uma câmera na minha frente. Ainda tem uma longa estrada a percorrer, mas esse é o sonho de muita gente. Muita gente que fica aí vendendo curso, fingindo que é rico, não poderia parar de criar conteúdo pra internet, porque não é tão rico assim. Não tem esse luxo que poucos possuem. Bom, no fim é isso. Espero que você tenha conseguido pegar aprendizados de toda essa narrativa. Espero que a Roberta fique muito bem, muito feliz e aproveite a sua vida anônima, que eu tenho certeza que tem muito valor. E esse é um convite para você caminhar junto comigo no caminho da riqueza, para um dia a gente também ter o ápice do luxo, que é poder dizer não. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E até o próximo. Tchau!